Shabbat Shalom a todos. Vamos continuar o nosso serviço de Shabbat. Falar um pouco sobre o Shabbat Teshuvah hoje. E entender um pouco mais como esse dia é importante e por que ele antecede o Yom Kippur. E o porquê que ele está justamente conectado entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o quão é importante este Shabbat. O Shabbat Teshuvah é o Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E ele é chamado também de Shabbat Teshuvah ou Shabbat Shuvah, que é o Shabbat retorno, né? Em referência à primeira palavra da Haftarah, de Oséias 14, 1 e 2, que vai significar justamente esse Shabbat Teshuvah, o Shabbat de arrependimento, por ele estar justamente localizado entre os 10 dias, nos 10 dias de arrependimento que acontece entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Não é à toa que o Shabbat Teshuvah seja logo após o Rosh Hashanah. Ou seja, mesmo depois que o homem atinge as elevadas alturas espirituais de Rosh Hashanah, ele ainda necessita de um Shabbat Teshuvah, pois não importa quão próximo a pessoa está de Deus, ela ainda consegue perceber as suas falhas e ela ainda precisa fazer o retorno logo após o Rosh Hashanah. Cada passo à frente sempre significa realmente que o último passo que nós demos está sempre atrás e que não importa o quanto nós nos elevamos, como eu dizia ontem no Yom Teruah, sempre precisamos fazer um retorno e consertar e fazer uma retificação sempre à frente. Sempre temos razões para arrepender-se do nosso estado anterior, quanto estava mais distante de Deus do que nós estamos agora. A leitura na Torá, a leitura do Shabbat Teshuvah, na maior parte, está a porção Azino, que é a penúltima porção do livro de Devarim, da Torá. E entretanto, algumas vezes ela poderia até ser a porção Vayeler, porque ela sempre precede Azino. E todas as duas porções, ela contém elementos que são bem apropriados à época, como a repreensão de Moshe aos filhos de Israel e a exortação para a obediência e ao arrependimento. Na porção Azino, contém a famosa canção de Moshe, e nos seus lindos versos está todo o segredo da existência de Israel e no seu destino, no futuro destino que a gente vive hoje. A Haftarah deste Shabbat A Haftarah deste Shabbat, por isso, é obviamente apropriada ao caráter do dia. O Shabbat dos 10 dias de arrependimento traz a Haftarah de Oséias 14:1, como eu disse antes, que ela diz: retorna, ó Israel, para o Senhor teu Deus. E isso nos diz exatamente para não confiar em nenhum outro povo, ou seja, não confiar em nenhuma outra pessoa, confiar somente em Deus. Nesse momento de arrependimento, nesse momento de sofrimento, nesse momento que a gente deve angustiar a nossa alma, não devemos confiar em ninguém, somente em Hashem. Em algumas congregações também é lido, além da Haftarah de Oséias 14, 1, 2, os 2 capítulos do livro de Joel, que começa com o toque do shofar em Sião, e ele continua no mesmo tom da Haftarah de Oséias. Convido os irmãos a abrir o Taná em Oséias 14, 1, 2. A minha versão é do David Stan, da Bíblia Judaica Completa. Amém? E ela diz o seguinte: volta, ó Israel, para Adonai, o seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. Tragam consigo palavras e voltem para Adonai, e digam a ele: perdoa toda a culpa e aceita o que for bom. O Shabbat Teshuvah é o Shabbat que ocorre entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e ele faz parte, justamente como eu disse antes, dos 10 dias de arrependimento. E estes são dias de profunda introspecção, são dias de profunda reflexão, quando os judeus de todo o mundo, nós aqui na diáspora e os judeus em Israel, somos incentivados a fazer Teshuvah, que para que não haja dúvida, o Teshuvah é esse processo de retorno a Deus, de arrependimento pelos pecados e pela busca de nossa retificação. O nome Shabbat Teshuvah também deriva dessa Haftarah que nós lemos dessa semana, que no hebraico ela seria dita Shuvah Israel Ad Adonai Elohecha, retorna, Israel, ao Senhor teu Deus,
e os 2 versículos que nós lemos logo depois. O processo de Techuvá, de acordo com a tradição judaica, tem uma importância especial, ainda mais neste Shabat, porque ele combina a energia espiritual do Shabat com a santidade do processo de Techuvá. Ele traz junto a atmosfera do Shabat, que traz a proximidade com o Criador, e ela intensifica a capacidade de se conectar profundamente com o arrependimento e o retorno espiritual. A Techuvá, ela é composta por... A Techuvá, ela é composta por 4 elementos principais, conforme é delineado pelo Ramba Maimônides. Quem quiser anotar a referência, no Mishneh Torah, Ilhot Techuvá 2.2. O arrependimento interno é composto pelos 4 elementos, e o primeiro é arrependimento interno, que é o Haratá, onde o indivíduo deve sentir-se verdadeiramente arrependido por suas ações. O segundo elemento é a confissão verbal, que é o Vidui, que fazemos durante todas as Selihotas, que é a confissão que deve ser feita verbalmente diante de Deus. O terceiro elemento da Techuvá é a desistência do pecado, que é a Zivat Ahet, onde a pessoa deve parar completamente de cometer aquele pecado. E o quarto elemento da Techuvá é o compromisso de não repetir o erro, o Kabbalah Leatid, que é um compromisso sincero de não repetir o pecado no futuro. E eu trago para vocês também algumas referências dos nossos sábios que estão no Talmud, na Mishnah e na Gemara, que falam um pouco sobre o Shabat Techuvá. O Shabat que vivemos hoje é um dos Shabat mais importantes do ano. Quem quiser anotar as referências, na Mishnah Yomá 85b, diz o seguinte: a Techuvá e o Yom Kippur expiam apenas os pecados entre o homem e Deus. Mas para o pecado entre o homem e o seu próximo, o Yom Kippur não expia. Não expia até que o seu irmão tenha pedido perdão ao outro. Ou seja, a Techuvá e o Yom Kippur vão perdoar somente os pecados entre o homem e Deus. O pecado que você cometeu contra a Torá, o pecado que você cometeu contra Deus. Mas se você não pede perdão pelo pecado que você cometeu com o seu próximo durante esses 10 dias, ou durante os 40 dias de Selihot, esse pecado a Shem não vai perdoar, porque quem tem que te perdoar é teu irmão. No Talmud Bavir, de Rosh Hashanah 18a, diz o seguinte: aqui os sábios discutem a importância do Shabat Techuvá dentro do contexto dos 10 dias de arrependimento. Os sábios explicam que o decreto divino é selado em Yom Kippur, mas o arrependimento durante esses dias pode influenciar favoravelmente no nosso julgamento em Yom Kippur. Na Gemara Shabat 119b, diz o seguinte: aquele que observa o Shabat com devoção, mesmo que tenha cometido idolatria, será perdoado. E essa ideia, ela nos mostra o poder especial que existe no Shabat. Porque o Shabat, ele é um canal de misericórdia divina entre Deus e o homem. Imagine este Shabat que coincide com o período da Techuvá dos 10 dias de arrependimento. O Talmud Yerushalayim, Ta'anit 2.1, Rabi Akiva menciona: felizes são vocês, Israel, diante de quem vocês se purificam. E quem vos purifica? O vosso Pai Celestial. Este ensinamento ressalta que no Shabat Techuvá há uma oportunidade única de purificação e reconciliação direta com Hashem. O Ramba, no Mishneh Torah, Alihot Techuvá 7.6, diz o seguinte: ele ensina que todo judeu deve ver a si mesmo nesse momento como se estivesse em total equilíbrio entre o mérito e o pecado. Da mesma forma o mundo todo. Então, qualquer ato de Techuvá, o mínimo que seja neste período, pode desequilibrar a balança a seu favor. E qual é a natureza especial desse Shabat, o Shabat Techuvá? Os sábios explicam que o Shabat Techuvá tem uma qualidade espiritual elevada. O Talmud Shabat 118b diz que todos os que se deleitam no Shabat recebem uma herança sem limites. E durante o Shabat Techuvá, o foco está no prazer espiritual de estar em sintonia com Deus. E essa sintonia amplificada pela necessidade de fazer Techuvá,
e pela prontidão divina em aceitar o arrependimento do povo. Ou seja, todo Shabat, ele sempre tem uma herança, ele sempre tem esse foco de nos conectar com Hashem. E no Shabat Teshuvah, essa conexão ela é muito mais ampla, porque há uma predisposição de Hashem de te perdoar nesse momento. A Haftarah especial deste Shabat, que é lida no Shabat Teshuvah, varia de acordo com algumas tradições, sefaraditas e askenazitas, mas geralmente ela envolve essa passagem de Oséias 14:2. Eu acho que na Bíblia do David Stern, ele não utiliza essa Haftarah, mas muitos grupos sefaraditas utilizam esta Haftarah de Oséias 14:2 e de Joel 2, do 11 ao 27, e Miqueias também, de 7, do 18 ao 20. Todos abordam o tema de Teshuvah e da misericórdia divina. E qual é a conclusão simples e básica que nós temos disso tudo? É que o Shabat Teshuvah, ele representa uma oportunidade profunda para todo judeu se reconciliar com Deus e com os outros, enquanto se prepara para Yom Kippur. As leituras e ensinamentos dos sábios, tanto do Talmud, da Mishnah, da Gemara, fornecem uma base sólida para a importância deste Shabat, mostrando como o arrependimento e a introspecção e a reconciliação um com os outros são essenciais para alcançar a expiação e as bênçãos divinas. Então não adianta nada você chegar no Shabat que vem, que cairá em Yom Kippur, e pedir perdão por todos os pecados que você fez a Deus, a sua Torá, se não houve reconciliação com o seu irmão, se não houve arrependimento com o pecado que você cometeu com o seu irmão. Mas o que a Cabala diz sobre o Shabat Teshuvah? Na visão dos sábios da Cabala, o Shabat Teshuvah possui uma profundidade espiritual e extraordinária. A Cabala, ela trata o Shabat não apenas como um dia de descanso físico, mas como um dia de grande elevação espiritual e reconexão com o mundo superior. No caso do Shabat Teshuvah, o que ocorre entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, essa elevação está intimamente ligada ao processo de Teshuvah, ou seja, ao processo de ter um retorno e o arrependimento espiritual. Ou seja, este Shabat, ele é basicamente, a Cabala diz que você só consegue ter essa elevação espiritual se você tiver esse entendimento de Teshuvah e de arrependimento no dia de hoje. E qual é esse significado espiritual que a Cabala traz? De acordo com a Cabala, o Shabat é o momento em que as energias divinas descem ao mundo físico, proporcionando uma oportunidade única de conexão com Hashem. O Shabat Teshuvah, o qual estamos vivendo, tem uma energia ainda mais potente, porque coincide com os 10 dias de arrependimento. E que é justamente quando os portais celestiais estão abertos para receber o arrependimento de todos os indivíduos. Os cabalistas veem a Teshuvah como um processo que transcende o simples arrependimento pelos pecados, e eles falam os cabalistas veem que essa Teshuvah é como um processo que transcende o simples arrependimento pelos pecados. Eles falam de 2 níveis de Teshuvah. Ou seja, os sábios dizem que existem 2 níveis de Teshuvah nesse momento. Que é a Teshuvah Ta'ata'ah, que é a Teshuvah interior, porque ela se refere ao arrependimento pelas transgressões cometidas no nível físico e emocional. E a Teshuvah Ala'ah, que é a Teshuvah superior, que trata de um retorno mais elevado, onde a alma se reconecta novamente à sua essência divina, além do arrependimento por ações específicas. Este tipo de Teshuvah não é motivado pela culpa, mas sim pelo desejo de se unir a Deus. Ou seja, temos uma Teshuvah que tu sente culpa, e existe uma Teshuvah que tu quer se unir a Deus, que gera um sentimento totalmente diferente no processo de arrependimento. O Shabat Teshuvah, então, é uma oportunidade especial para realizar esse segundo tipo de Teshuvah, que é a Teshuvah superior. É um retorno profundo e espiritual a Deus, que não está limitado ao comportamento externo, mas que envolve a reconexão com a própria essência divina da alma. A energia única que existe neste Shabat Teshuvah é explicada pelo Rabi Itzhak Luria, o Arizal,
um dos mais influentes cabalistas, e ele ensina que o Shabat Teshuvah é um dos momentos mais poderosos para a purificação espiritual. Segundo ele, neste Shabat que estamos vivendo, o mundo físico ele é elevado, e no Shabat Teshuvah isso acontece em um nível ainda muito mais intenso, facilitando o nosso processo de fazer o retorno a Shem, de fazer Teshuvah. Isso ocorre porque presta atenção, isso ocorre porque a energia de Yom Kippur começa a se irradiar neste Shabat, oferecendo a possibilidade de se libertar das impurezas espirituais que acumulamos ao longo de todo o ano. Os cabalistas acreditam que durante este Shabat as portas do arrependimento elas estão mais largas, elas estão abertas, e há uma maior capacidade para as pessoas se reprogramarem espiritualmente. A atmosfera deste Shabat, combinada com a introspecção da Teshuvah, cria uma energia única de elevação, que a gente consegue perceber. Ou seja, amanhã quando você chegar, desde que você já fez o acendimento das velas, você consegue perceber uma atmosfera única, porque existe uma elevação do mundo espiritual e a necessidade de fazer Teshuvah, criando isso tudo. O Shabat Teshuvah e o nome divino. Na Cabala, um dos conceitos centrais é o uso dos nomes divinos, dos nomes de Deus, para expressar diferentes manifestações da presença da energia de Hashem. Durante este Shabat que estamos vivendo, os cabalistas ensinam que há uma reconciliação entre as letras do nome de Deus, Yod, Re, Vav, Re. Ou seja, no Shabat Teshuvah, essas letras se reconciliam, elas se unem. E essa unificação é um reflexo da reintegração e da unificação espiritual que a nossa alma experimenta ao fazer a Teshuvah. Esse Shabat é associado a um nome divino, ao tetragrama, Yod-Re, Vav-Re, o qual representa a misericórdia de Hashem. Enquanto a Teshuvah é um processo de reconexão com esse aspecto a Deus. Ou seja, é um Shabat muito especial, é como se as letras do tetragrama se unissem para receber o nosso arrependimento, para receber o nosso retorno. A Teshuvah realizada neste Shabat une a misericórdia de Deus com a alma, permitindo que a pessoa transcenda e o tempo, que ela transcenda no tempo e no espaço, se elevando a um estado de comunhão especial e espiritual com Deus nesse momento. Mas o que o Zohar, que é a principal obra da Cabala, diz sobre o Shabat Teshuvah? O Zohar ele fala longamente sobre a importância da Teshuvah e a conexão com Deus durante este Shabat. Ele enfatiza que o Shabat Teshuvah é um momento de iluminação superior, aonde a Zivug, que é a união espiritual entre o mundo físico e o mundo espiritual, atinge o seu ponto máximo, ou seja, neste Shabat, os céus estão mais próximos da terra, da mesma forma como Moshe estava próximo dos céus naquele momento que fez a Zina. E a Teshuvah, especialmente durante este Shabat, é considerado uma forma de restaurar a conexão do homem com Hashem, igual nós tínhamos no Éden antes da queda. No Zohar, a Teshuvah é vista como uma forma de corrigir esse fluxo com Deus, que antes foi interrompido pelos nossos pecados. Cada ato de transgressão, cada pecado nosso, cria um bloqueio nas Sefirot, que são esse canal que nós temos com a emanação, com a energia de Hashem. E o arrependimento neste Shabat, ele ajuda a restaurar esse fluxo. O Shabat Teshuvah é então uma janela especial, é uma oportunidade única para corrigir esses bloqueios de maneira mais profunda e intensa. Baal Shem Tov, fundador dos movimentos racídicos, nossos amigos não vieram, né? Os irmãos, um é do Breslov e outro é do Rabado. Eles são os mais racídicos que nós temos. Ele ensinava que o Shabat Teshuvah é um momento de regozijo, pois o ato de retornar a Deus é um ato de amor, e não apenas um ato de temor. Para ele, o Shabat Teshuvah não deve ser apenas um momento de remorso, mas também um momento de alegria pela oportunidade que Hashem nos deu de nos reconectar com a sua essência. Então não adianta também você chegar amanhã triste, cabisbaixo, querendo voltar. É o momento de você agradecer a Hashem, ter alegria, porque Ele deu essa oportunidade, Ele nos deu o Shabat Teshuvah para que a gente consiga fazer essa conexão com a sua própria essência.
Ele enfatiza a ideia de que no Shabat Teshuvah há uma luz especial para nos ajudar a alcançar níveis mais profundos da Teshuvah, a transformação espiritual. A alegria neste Shabat, segundo o Baal Shem Tov, facilita o processo de retorno, pois quando alguém se sente amado e acolhido por Deus, o arrependimento se torna mais fácil e significativo. E o que concluímos de tudo isso? Que para os cabalistas e para os místicos, o Shabat Teshuvah é um dos momentos mais elevados do ano e uma oportunidade única de transformar não apenas o comportamento externo, mas de retificar e iluminar a alma profundamente. A combinação da santidade do Shabat com o poder da Teshuvah cria um momento de intensa espiritualidade, onde o indivíduo pode alcançar um novo nível de comunhão com Hashem. Este Shabat ao qual vivemos, de acordo com a Cabala, não apenas é sobre o arrependimento, mas sobre o retorno, sobre reconexão e iluminação espiritual, possibilitando que cada um de nós se aproxime mais do nosso propósito divino. E agora eu convido os irmãos para abrir em Joel 2, 1, 2. E Joel 1,2 diz o seguinte: toquem um shofar em Sion, soem um alarme sobre minha montanha sagrada, que todos que vivem na terra tremam, pois o dia de Adonai está chegando, e ele está sobre nós. Um dia de escuridão e desalento, um dia de nuvens e névoa espessa, uma horda grande e poderosa espalha-se como a escuridão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido com isso, tampouco haverá outra vez, nem após os anos de muitas gerações. Os sábios em diversas fontes do Talmud, da Mishnah, da Gemara e alguns sábios da Kabbalah frequentemente associam o shofar à Teshuvah, o arrependimento e a esse retorno espiritual. O shofar ele é enfatizado como tendo um papel de um símbolo profundo de despertar espiritual e renovação interior. O toque do shofar, igual nós ouvimos ontem em Rosh Hashanah, no Yom Teruah. Foi ontem, né? Ontem em Rosh Hashanah e Yom Teruah. E o toque do shofar que ouviremos em Yom Kippur não é apenas um ato ritual, mas é uma convocação para a introspecção e arrependimento e a reconexão com Hashem. Uma das interpretações mais conhecidas de Maimônides, o Rambam, um dos maiores sábios do judaísmo medieval, ele escreve o seguinte no Mishneh Torah: apesar do toque do shofar em Rosh Hashanah ser um decreto explícito da Torá, contém uma mensagem implícita. Acordem, acordem, ó adormecidos do vosso sono. Levantem-se, ó sonolentos, da vossa letargia. Examinem as vossas ações e retornem em Teshuvah. O Maimônides compara o toque do shofar ao despertar espiritual, e o som penetrante do shofar é destinado a nos acordar de nossa complacência espiritual e moral, nos lembrando da necessidade de avaliar as nossas vidas e buscar uma transformação espiritual mais profunda. Caleb, você pode trazer um shofar para mim? Por favor. Ou esse aqui menor. Os sábios do Talmud também discutem o shofar como uma metáfora a Teshuvah. O próprio shofar é uma metáfora a Teshuvah. Especialmente em Rosh Hashanah. No tratado de Rosh Hashanah 16b, o Talmud pergunta o porquê nós tocamos o shofar. E o Talmud também responde que o som do shofar é um clamor de arrependimento, um pedido para que Deus ouça e aceite nossas súplicas. O outro aspecto discutido no Midrash sobre o som do shofar e no Talmud é que o shofar tem o poder de ascender aos céus, ou seja, de elevar aos céus, de rasgar os céus. De acordo com a tradição, o toque do shofar perfura os céus e chega diretamente no trono divino, nos lembrando a Deus da ligação especial com o povo judeu e abrindo os portais de misericórdia. O Midrash Tanhumá, os sábios discutem como o shofar é um lembrete de um momento chave na história judaica.
Um dos momentos chaves que o shofar nos lembra e lembra a Hashem é o Akeida, que é o sacrifício de Isaac. Porque quando tocamos o shofar, lembramos do sacrifício de Isaac, porque quando Isaac estava amarrado para ser sacrificado a Hashem, ele interrompe o ato de Abraão e ele entrega um carneiro para ser sacrificado no local. É por isso que o shofar, geralmente, ele é de chifre de carneiro, ele precisa ser de chifre de carneiro. Você não vai ver um shofar de chifre de boi, um shofar de chifre de bode, porque o bode, além de ser rebelde, ele não é um animal que lembra desse momento. Então é por isso que quando tocamos o shofar, lembramos também do sacrifício de Abraão com Isaac naquele momento. E essa estrutura do shofar é um reflexo totalmente da Teshuvá. Os sábios também dizem que a própria forma física do shofar é uma metáfora para o processo de Teshuvá. O Rav Saadia Gaon, um dos grandes estudiosos judeus da era medieval, oferece 10 razões para o toque do shofar. E uma das razões que ele diz porque devemos tocar o shofar é porque o shofar tem a sua forma curvada. E essa forma curvada simboliza humildade e submissão diante de Hashem. A Teshuvá, ela tem que ser como o shofar, porque ela exige que nos curvemos em arrependimento e reconhecemos as nossas falhas e que nós busquemos retificação e perdão nesse Shabat. Mas o que a Kabbalah ela diz também sobre esse shofar? A Kabbalah diz que o shofar está associado a um processo cósmico de retificação e retorno. Os cabalistas, eles ensinam que o shofar desperta Zer Ampain, que é um dos aspectos de Hashem. Ele conecta as sefirot, que são os canais espirituais, como disse ainda há pouco, através das energias que fluem para o mundo. Toda vez que tocamos o shofar, o som do shofar, ele é descrito como uma voz primordial. O som do shofar, ele é descrito como uma voz antes da fala humana, porque ele simboliza o retorno ao estado original da criação. O toque do shofar nos lembra da pureza da nossa alma. O toque do shofar, então, é visto como um meio de reconectar a nossa alma humana à sua essência divina e de lembrar o estado de pureza que tinha antes da gente se desviar, antes de cairmos do Éden. O Zohar diz também que o shofar evoca a misericórdia e a retificação, não apenas no nível individual, mas em um nível cósmico. Ou seja, o som do shofar, ele não atinge somente os nossos ouvidos como indivíduo, ele também mexe em toda a estrutura do universo. O shofar, o som dele, o som que nós ouvimos ontem e ouviremos em Yom Kippur daqui a uma semana, ele tem um poder de quebrar as barreiras espirituais que nos separam de Deus, permitindo que a luz divina flua e nos acesse de uma maneira mais direta e intensa. O shofar, ele também representa várias vozes de Teshuvá. O Talmud, ele diz o seguinte, que os diferentes toques do shofar, que é o tequia, o shevarim e a teruá, simbolizam diferentes expressões emocionais da Teshuvá. Quando tocamos o tequia, que é aquele primeiro toque, né, o som longo e contínuo, ele simboliza o chamado claro e direto para a Teshuvá. Quando escutamos shevarim, que é aqueles 3 toques curtos, 1, 2 e 3, ele vai trazer uma expressão de quebra emocional, de reconhecimento do pecado, de dor e de arrependimento. Quando ouvimos o teruá, que é aqueles 9 toques curtos, ele traz uma série de sensações, ele se assemelha a soluços, ele se assemelha a um choro e o lamento que a nossa alma deseja retornar a Deus. Ou seja, quando você escuta os toques curtos, é como se fosse a sua alma soluçando e chorando, clamando pelo retorno a Hashem. Cada som reflete completamente um estado emocional diferente que nós passamos quando estamos num processo de Teshuvá. Desde o chamado inicial de quando você despertou a Torá, até a introspecção de dor e arrependimento quando você descobriu que tudo que você viveu era mentira, e finalmente a clareza e a reconexão a Hashem, que é o que nós estamos vivendo hoje. E qual é a conclusão que nós temos disso? É que os sábios de todas as épocas veem o shofar como uma alegria poderosa para Teshuvá, representando tanto um chamado de despertar espiritual como um instrumento místico,
que eleva as nossas preces e arrependimentos aos céus. O som penetrante nos lembra da nossa necessidade urgente de retornar a Hashem e de restaurar o nosso relacionamento com Ele e com os outros e de redescobrir qual é a real pureza das nossas almas. E qual é a relação profunda entre o shofar e a teshuvah? É apenas uma parte essencial do ciclo da vida espiritual de todo o povo judeu, especialmente nesses 10 dias de arrependimento que estamos vivendo. O som do shofar nos chama para voltarmos ao nosso caminho e nos curvarmos com humildade e buscarmos a misericórdia divina enquanto nos preparamos para o julgamento de Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então, eu espero que todos tenham entendido como funciona esse processo de teshuvah e a importância do Shabat que estamos vivendo. É um Shabat muito especial que acontece uma vez no ano, da mesma forma que Yom Kippur. Como eu disse aqui, e como os sábios dizem de todas as épocas, as energias e as emanações do Yom Kippur se iniciaram hoje ao acender das velas. Então, estamos num momento propício para nos desculparmos com nossos irmãos, para buscarmos arrependimentos e retificações perante Hashem e perante o nosso próximo. Não adianta nada você vir no próximo Shabat e passar 26 horas em jejum se o teu irmão ainda tem desconfiança de você, se o teu irmão ainda está chateado com você, se você cometeu um ato ilícito contra seu irmão e não pediu perdão. Então aproveite esses 9 dias que temos a partir de hoje para cumprir a Selihot com muita kavaná e procurem na mente de vocês, como o nosso Rav já avisou há muito tempo atrás, há 3 meses atrás vocês estão sabendo disso. E por isso todos vocês são indesculpáveis a partir desse momento. Busquem, procurem, aonde vocês erraram no caminho. Voltem lá com seu irmão, se reconcilie com ele e volte no sábado que vem para trazer a sua oferta de elevação, a sua oferta de expiação para Hashem. Não deixe esse momento importante passar, porque o destino da sua alma está dependendo totalmente disso. Amém? Hazak Baru, Shabbat Shalom a todos. E esse é o nosso shiur de hoje. Quem é que vem aqui?